Olá, público leitor. Apresento a vocês um pouco sobre esse grande autor da literatura mundial, Charles Dickens. Entre as muitas publicações suas, trago aqui um resumo sobre a obra David Copperfield, a qual é considerada uma autobiografia dele, porque contém situações vividas as quais foram transportadas para a literatura. É a vida imitando a arte e vice-versa. Espero que gostem, não deixem de ler o livro por completo. Sejamos leitores e leitoras para descobrirmos o mundo e suas peripécias. Charles Dickens nasceu na Inglaterra em 1812 e faleceu em 1876. Ele retratou os contrastes sociais ingleses nas suas obras, alcançando grande popularidade. Diversos gêneros literários fizeram parte de suas publicações, navegando no humor, na sátira, no suspense e no terror. A Rainha Vitória, governante da época, reconheceu e valorizou as suas obras, considerando-o um grande representante das artes literárias inglesas. A sua vida pessoal, no entanto, foi muito atribulada devido às privações materiais pelas quais teve que passar, principalmente pela prisão por dívidas de seu pai. Essa situação foi uma agravante, principalmente porque o obrigou a deixar os estudos e enfrentar o mercado de trabalho. Naquela época, o opressor, explorador da mão de obra, quase escravocrata da sociedade inglesa. Pelas semelhanças com sua vida pessoal, acredita-se que a obra David Copperfield é como se fosse uma autobiografia. Ele retratou ali a sua tempo que viveu naquela situação. Então aqui vamos fazer um breve resumo aqui da obra. Então o menino David Copperfield, né, ele era feliz, tanto na parte material, financeira, como na vida familiar. Ele morava no sudeste da Inglaterra, né? Então, infelizmente, ainda na infância, seu pai faleceu. E sua mãe, certo tempo depois, contraiu novo matrimônio. O padrasto, ele não amava o seu enteado e a convivência tornou-se difícil. O refúgio da criança era a empregada da família, que ele tinha uma grande amizade com ela, porque o homem que a mãe se casou, ele tinha um temperamento muito ruim, não gostava do menino e digamos que ela não queria desapontá-lo, né? E nisso a criança estava sendo tratada de uma forma que não deveria. Então a amizade do menino com a empregada era grande, mas a mãe também amava o menino, mas apenas estava na mão daquela pessoa impiedosa. Então aquele ambiente conflituoso, né? Chega o momento que o novo marido da mãe dele interna ele em uma escola, aquele tipo internato escolar, uma educação rígida, uma educação opressora, digamos assim, onde havia até castigos físicos. E, infelizmente, a mãe ficou, como se diz popularmente, né, desgostosa, abateu-lhe o espírito, vindo também, algum tempo depois, a falecer. Isso complicou ainda mais a vida do menino. Estava agora órfão de pai e mãe, nas mãos de um padrasto, né, impiedoso. E até a empregada da família ela foi despedida, porque o homem via que ela dava certa proteção a David. Então, ele tomou essa decisão e também dispensou aquela mulher que trabalhava há tanto tempo, né? E com isso, ele tirou o menino da escola, que já estava, e colocou ele para trabalhar para sobreviver. Com isso, ele estava com 10 anos de idade e teve que trabalhar em condições insalubres. Então, mas ele se viu ali, né, acuado e resolveu fugir,
sem destino. Foi enfrentando perigos de um mundo que ele não conhecia ainda. Estava desamparado, né? Fora de si, sem saber para onde ir. Até o alimento agora começava a faltar. Mas precisava seguir em frente. Retornar era um suplício que jamais pensava. Mas uma luz no fim do túnel surgiu na mente. Ele lembrou que havia uma tia paterna ali nas proximidades. Resolveu procurá-la. Foi bem recebido. Contou todas as suas aflições e ela resolveu ajudá-lo, dando o amparo necessário. Colocou ele novamente para estudar em uma escola mais humanística, né? E como a escola ficava um pouco distante, ele ficava lá na casa de um amigo da tia, mais próximo da escola. E esse amigo da tia era uma pessoa de bem, mas ele também sofreu um abalo financeiro na empresa que ele tinha. Um golpe de um sócio. E aquilo ali também afetou David, né? Que ele via a pessoa que o acolheu, né? E passou por aquilo. Então, ele já estava agora passando mais um drama, conhecendo, né? Um mundo que ele pensava que não existia, porque ele vivia naquele reduto, né, da infância. Então, mas ele continuou estudando, chegou a se formar advogado e foi vencendo as etapas que vinham. Então, até o patrão dele o convidou para passar um final de semana em sua residência. E lá ele conheceu a filha do patrão, do empresário. Já estava na adolescência e chegou a iniciar um namoro. Então, mais um novo abalo financeiro ocorreu em sua vida. Agora foi a sua tia, aquela que lhe deu suporte para sair daquela aflição. Ela tinha sofrido um golpe financeiro, perdendo suas economias, né? E então, com essa derrocada, ele se viu assim, sem amparo novamente, aquele suporte da tia. E a filha do patrão, que era de uma classe, digamos, uma classe alta, ele pensava, será que ela ainda vai querer estar comigo? Ele contou tudo e ela, mesmo assim, continuou com ele, porque ela o amava também. Não era uma questão de interesse, né, financeiro, porque antes ele era da classe dela. Então, embora eles tinham diferenças temperamentais, né, que até atrapalhavam um pouco o relacionamento, mas não impedia que a convivência permanecesse. Então, além dessas situações amorosas, juntavam-se também complicações no local de trabalho, jogadas sujas de pessoas que estavam nesse contexto. Então, e David Copperfield ele ia atravessando e aprendendo o mundo real, ou seja, na prática, né, a vida como ela é. E, felizmente, a tia do rapaz, de David, né, ela conseguiu se reerguer daquele golpe sofrido. Né? Então, e veio novamente outra situação quando a esposa de David, a filha do patrão, adoeceu e faleceu. E mais outra tragédia, uma tempestade que houve lá na vila de pescadores, onde morava a sua amiga, que fora empregada da casa. Tinha havido uma tempestade que alguns pescadores, conhecidos até dele, faleceram, mas ela não estava, que ela morava em um barco próximo da praia, e o barco foi destruído, mas ela não estava em casa, certo? E isso aí, ele ia, se, digamos assim, passando por tempestades uma atrás da outra, né? Copperfield ficou, contudo, bastante abalado, com tantas situações, né, vividas. Resolveu, por isso, assim, viajar para alguns países ali próximos, né, da Europa, buscando um pouco de paz de espírito. E nisso uma reviravolta aconteceu. Né? A sua tia resolveu mudar o nome dele, de David para Trotwood, que era o sobrenome lá da família dela. Ele passou, agora não era mais David Copperfield, era Trotwood Copperfield.
E ele conseguiu novamente conhecer outra moça, casou-se. Dessa vez ela foi a melhor amiga da sua falecida esposa. E esta lhe revelou que nos últimos momentos de partir, ela afirmou esse desejo, que os dois se unissem, né, e vivessem bem. E isso foi o que aconteceu. Eles ficaram vivendo em Londres e tiveram 5 filhos. Então, essa história, né, do David Copperfield é uma história dramática. E ela é tratada como autobiografia de Charles Dickens, porque algumas situações vividas na história ele também passou. Então é a literatura que ela busca na vida real elementos para fazer a sua constituição.